Do Senhor, meus irmãos, voltamos aqui para falar mais um pouco da palavra do Senhor nesta manhã maravilhosa, gloriosa. Nós estamos falando sobre os ventos de Deus, aqueles ventos que Ezequiel, que está ali em Ezequiel 37, versículo 9, que fala, sopra que os quatro ventos de Deus. Nós falamos do vento da provisão, do vento do livramento, do vento da direção, e hoje nós vamos falar sobre o vento do Espírito, que está em Atos capítulo 2, versículo 2, que diz: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Está em Atos capítulo 2, versículo 2. Respeitando o que o texto diz, de repente, reforça o que já falamos sobre o vento da direção, ou seja, não podemos prever nem limitar a ação do Espírito Santo. Perceba que a palavra de repente significa também surpreendente. Então, tudo que vem de repente nos surpreende. Tudo que vem de repente é surpresa para nós. E assim é o vento do Espírito Santo. Embora houvesse a promessa: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Mas ninguém sabia o exato momento. Isso quer nos dizer que Deus pode nos surpreender e de repente agir nas nossas vidas de uma forma e no momento em que não sabemos. Veja que o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo, e assim como dizia a promessa, que receberiam virtude para serem testemunha. Uma das obras do Espírito Santo é capacitar o cristão para testemunhar de Jesus Cristo, ou seja, para pregar o Evangelho. Quando falamos em pregar o Evangelho, não quer dizer que o Espírito Santo vai capacitar somente pregadores, pastores, pessoas que estão na liderança. Não, o Espírito Santo do Senhor, ele capacita quem ele quer, quem ele escolhe. Não precisa ter diplomas, não precisa ser adoutorado, não precisa nada. Se o Espírito Santo resolver capacitar, ele capacita qualquer um. Ele pega uma pessoa lá da portaria, uma pessoa que está ali na igreja achando que não pode nada, e o Espírito Santo acaba capacitando e dando àquela pessoa capacidade extraordinária de pregar, de levar, de ensinar, de fazer a obra do Senhor. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo afirma: enchei-vos do Espírito. Quando estamos cheios do Espírito, podemos viver uma perfeita comunhão com os outros e com nós mesmos e com o próprio Deus. Então, portanto, meus queridos, nós falamos nesses dias sobre os ventos do Espírito, sobre os quatro ventos do Espírito: o vento da provisão, o vento do livramento, o vento da direção e o vento do Espírito Santo. Nós falamos sobre esses dias, cada vento, cada uma situação que o vento ele faz, o vento de Deus, porque ali em Ezequiel 37:9, quando ele diz: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E aí nós sabemos que o Senhor fez aqueles ossos secos não, sequíssimos, se ajuntarem. Diz que foi um reboliço de ossos, cada osso procurando o seu osso, e aí o Espírito Santo, e aí Deus fez o que fez e levantou aquele grande exército. Meus cachorros aqui estão bravos. Queridos, Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos em frente, continuar falando do amor do Senhor. Vamos continuar falando a verdade do Senhor. Nós somos levantados para levar a palavra do Senhor, para levar aquilo que diz a palavra dele. Não é para inventarmos, nem para acrescentarmos, nem para diminuirmos, mas para falar exatamente aquilo que a palavra do Senhor nos dá. Ela é
e ela nos esclarece, amém? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e vamos em frente, que atrás vem gente e Jesus sempre na nossa frente, amém.